Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias 7 da noite, né? Para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento sucessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? As questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também, que hoje é o assunto do momento, né? Essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento. Então, especialistas os mais diversos, né, dentro da nossa grade de profissionais, vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat ali online, respondendo na hora, e vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à sessão do webinar para a nova economia. Quem está comigo aqui hoje é o nosso vice-presidente Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano. Boa noite. E o LV, que é o protagonista da E-Fiscal. Boa noite, LV. Boa noite, tá? Tudo bem? Tudo bem. O tema de hoje, então, é como é possível a gente fazer a revisão dos tributos das empresas do Simples, tá? A gente tem hoje uma plateia aqui também, que são os nossos novos franqueados. Sejam bem-vindos, pessoal. Quero dar boa noite também para quem já está nos assistindo, já está online no nosso chat. Se tiverem alguma dúvida já sobre o tema de hoje, a gente pede que já vão enviando para contribuir para o nosso bate-papo de hoje, tá? Eu vou pedir, então, que o LV já faça uma introdução para nós, então, de como as empresas podem fazer essa revisão dentro que são enquadradas, né, no Simples Nacional. Então, boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste em todas as plataformas, boa noite à nossa plateia. Esse é um assunto que, por vez, tá, se torna até provocativo do mercado. A minha empresa é optante do regime do Simples Nacional. Eu posso fazer revisão? Que tipo de benefício que eu tenho? Porque o regime, até o nome, né, já diz simplificado. Se é simplificado, eu tenho oportunidades de reduzir a minha carga tributária? Sim, é possível. Primeiramente, como que é feito o cálculo de empresa Simples Nacional? Simples, sobre o faturamento. Quantifica o teu faturamento do mês, né, vê o faturamento dos últimos 12 meses e vê em qual faixa tu está enquadrado. Esse é o primeiro passo. Serve para todos os segmentos. Indústria, serviço e comércio. Optantes pelo regime do Simples Nacional. Tá, após isso, eu tenho como me beneficiar de alguma modalidade de exclusão? Sim. A legislação prevê que empresas no Simples Nacional que comercializam produtos monofásicos e comercializam produtos com a natureza de substituição tributária podem excluir tais produtos do seu faturamento. Empresas que comercializam, isso é importante, porque se a empresa industrializa produtos monofásicos ou ela industrializa produtos com substituição tributária, ela não tem a permissão de exclusão. Ok. Mas, vamos lá. Se a empresa comercializa, significa que ela está numa fase posterior à fase inicial, que é na indústria. E por que existe o regime monofásico para PIS e COFINS e por que existe o regime de substituição tributária? A resposta está vinculada à amplitude de uma cadeia existente. Exemplo, hoje um dos produtos classificados e considerados como monofásico são produtos de autopeça. Imagine o tamanho da cadeia. A indústria faz a manufatura do produto, passa para um distribuidor, o distribuidor passa para um varejo, que por vez passa para uma autopeça de bairro. Então nós temos 4 ou 5 cadeias até chegar ao consumidor final. A possibilidade de uma dessas etapas não cumprirem com as declarações obrigatórias ou por vez não tributarem tal produto, ele é muito grande. Para evitar então um tipo, tá, de fiscalização, tá, em forma de cascata, se criou o regime monofásico, onde a indústria, que é a etapa mais forte da cadeia, concentra toda a tributação. A indústria concentra uma tributação majorada do PIS e COFINS, a indústria concentra
uma tributação a título de substituição tributária, que é uma alíquota pós-ICMS, e o restante da cadeia, então, tem a permissão de não tributar tais tributos. E a Receita e o Estado, claro, concentra fiscalização apenas na parte industrial. Perfeito. Não sei se o Fabiano quer comentar alguma coisa agora. Eu quero boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está nos assistindo aqui, o pessoal que está nos assistindo em casa, no trabalho. Luiz, eu queria fazer uma pergunta para ti. Quais os segmentos que você, quais os principais segmentos que tem a oportunidade? Eu queria que tu explicasse para o pessoal quais os principais segmentos que tem esse tipo de oportunidade. Perfeito. E depois eu quero trazer um pouco de estatística sobre esses segmentos. Ok. Então, pessoal, hoje os segmentos que concentram, tá, uma variedade maior de produtos monofásicos são autopeças, farmácias, bebidas frias também têm um tratamento de monofásico. Ou seja, de forma até interpretativa, vocês podem considerar, Fabiano ou Luiz, eu tenho uma empresa que ela comercializa tal produto, porém ela não tem um tratamento de monofásico, que é federal, mas ela pode ter um tratamento de substituição tributária. Basta nós percebermos e estudarmos o quanto variável ou quanto distante é a cadeia da indústria até o consumidor final. Outros exemplos, tá, de produtos monofásicos que nós temos é postos de gasolina. A gasolina, o diesel, o álcool tem o tratamento de monofásico, ou seja, o responsável pelo recolhimento é a refinaria. Então é bom um posto de gasolina para uma revisão tributária? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Qual é a principal diferença de uma empresa do segmento de autopeça, que tem um leque, um mix de produtos no tratamento de monofásico, e um posto de gasolina? Os dois têm regime monofásico, os dois operam com produtos monofásicos. Os dois são perfil, para nós estarmos analisando uma possibilidade de revisão? Não. Naturalmente, tá, uma empresa de autopeças, ela tem no mínimo, na sua lista de produtos, 2.000 a 3.000 peças. Posto de gasolina, 3 produtos, 4 produtos, 5 produtos. A chance de ter uma classificação equivocada numa autopeça é muito maior que no posto de gasolina. Se a equipe contábil de um posto de gasolina não saber que os únicos 5 produtos que ele comercializa não tem tratamento, ou a empresa é muito potencial, ou nós vamos achar nada de crédito de feito de uma autopeça. Então, quanto maior a variedade de produtos que uma empresa comercializa, maior é a chance de um cadastro equivocado. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre segmentos de mercado e explicando um pouquinho aonde a gente identifica a oportunidade, geralmente, quando a gente está falando de empresas no Simples Nacional. Até recentemente, ninguém conseguia enxergar, ou as pessoas, as empresas não conseguiam enxergar que existiam oportunidades tributárias numa empresa do Simples Nacional. Ou uma revisão tributária. Parecia um negócio, pô, já é o regime simplificado, como é que eu tenho oportunidade, né? Parece um negócio meio estranho, né? Mas existem segmentos que foram alguns segmentos citados pelo Luiz, e a gente tem uma estatística muito boa para isso. Então, eu tenho alguns números que eu quero trazer para vocês conseguirem entender o nível de oportunidades que a gente tem nesse mercado e como é que a gente enxerga isso. Nós fizemos de 2013 a 2017 mais de 1.800 empresas no Simples Nacional. Certo? Então, mais de 1.800 empresas que entraram dentro da nossa estatística. Dentre essas empresas, nós tivemos 340 empresas de autopeças dentro dessa estatística, tá? Por exemplo, não estou contabilizando 2018, mas dentro deste período a gente teve 340 empresas de autopeças. E nós tivemos uma média de autopeças na faixa de R$36 mil de recuperação. É um dos segmentos onde a gente mais encontra oportunidade. Bom, por quê? Tem vários motivos que podem ser. Um sistema que pode estar mal parametrizado, uma contabilidade que pode estar mal preparada, que não conhece classificação de produtos, ou não entende como fazer, ou muitas vezes está recebendo pouco por aquilo ali, então faz uma contabilidade mais rápida, mais expressa aí para fazer esse tipo de apontamento. Dentro dessa linha, nós fizemos 503 farmácias.
Esses dados a gente tem hoje disponível, esses dados, 503 farmácias. Nas farmácias nós tivemos uma média de R$23 mil de crédito, R$23.421 de crédito em 503 farmácias, que também é um volume grande de produtos, difícil de classificar, e é onde a gente começa a encontrar as oportunidades. Certo? Isso a gente teve os restaurantes que nós fizemos, eu estou colando aqui, tá? Eu não sei os números todos exatos aqui, então eu estou colando dentro de uma revista que nós temos. Mas, por exemplo, revendedores, da parte de cosméticos, etc., a gente teve R$31 mil de média de créditos, que é um valor bem significativo para o empresário. A gente está falando aqui eu estou falando de 127 empresas neste período. O que eu quero trazer para vocês? Quando a gente está falando, muitas vezes a gente está falando de crédito tributário, de valores, a gente está falando de empresas de pequeno porte aqui. Uma empresa de pequeno porte, o valor de R$36 mil é muito significativo. O que ele pode fazer com isso? Certo? Muitas vezes ele está antecipando o valor do cartão de crédito dele lá na maquinazinha da farmácia que ele parcelou, ou ganhando uma compra à vista. Essa questão faz muita diferença. Eu conheço várias unidades que faz muita diferença a hora que a gente chega lá no final e leva para um restaurante 20, 30 mil de oportunidade. Certo? É uma reforma do restaurante, é o 13º da equipe. Faz muita diferença. Então, a importância de levar isso à frente, mostrar para o empresário isso aí. E tem uma coisa muito legal, que quando ele não tem débitos, o Luiz vai falar um pouco mais à frente sobre isso aí, ele conseguir fazer o procedimento de restituição, cair na conta dele o valor. É diferente, não é só a compensação, cair o valor na conta dele faz muita diferença também. Então é um trabalho que fica muito bonito para ele. O índice de satisfação nesse tipo de trabalho acaba sendo muito alto, porque a gente consegue levar o resultado, literalmente a gente consegue colocar o dinheiro na conta dele lá. Desde que ele não tenha aí, o Luiz depois pode colocar as restrições que a gente tem para esses segmentos. Aí tem lojas de conveniências, mini-mercados. Mini-mercados aqui uma amostragem de 200 mini-mercados, 198, com uma média de R$19.300, que também é um valor significativo. E uma dificuldade de fazer, porque é um volume muito grande. Um mini-mercado aí vai ter 10, 15, 20 mil. O mercado grande tem 50, 60 mil itens. Então, e aí vocês imaginam essa classificação. Por que acontece esse erro? Tá? Tem os mais variados motivos. É o lançamento no sistema, é um sistema mal parametrizado. Daqui a pouco alguém que está fazendo lançamento não conhece nada como é que faz aquele lançamento daquele produto. Isso é o mais comum, Fê. Vai entrar, é o mais comum. E nós começamos a enxergar o mundo de outra forma, né? Tu visita uma farmácia, tu visita uma oficina, tu começa a perceber que a pessoa que está te recebendo no caixa é a pessoa que está fazendo o cadastro do item. E tu pergunta para ela o que é monofásico, ela não sabe responder. Não, esse produto a gente não tem. É fato, esse produto nós não temos. Às vezes é uma farmacêutica fazendo cadastro no item. E ela confia muito no cadastro que já foi realizado, às vezes pelo software que a empresa adquiriu. E por vezes, na velocidade da rotina, fim do expediente, esse produto eu não achei no banco de cadastro, não vou cadastrar, e lanço um produto similar. Daí toda a cadeia posterior é afetada. Os produtos têm nomes diferentes. NCMs diferentes, eles têm nomes. Muitas vezes um produto que lá tem diferença na classificação se ele for um iogurte ou se ele for uma bebida láctea. Dependendo do tamanho da embalagem, se é de 500 ml, se é de 1 litro, se é de 2. Aí vocês imaginam o empresário tendo alguém... Pega um mini mercado, tem alguém que está dando o recebimento desse material, vocês acham que ele vai entender de classificação de produto? É difícil esse tipo de classificação. Então, para isso que cada vez mais a gente usa muito a tecnologia da informação para isso, mas tem também a exceção. Porque tem um erro de lançamento na forma que tu escreve o nome. Daqui a pouco ele escreveu com erro de português, escreveu com letra maiúscula, escreveu com letra minúscula, e aí daqui a pouco está deixando de tomar o crédito. Isso eu estou falando para a empresa no Simples, mas isso a gente enxerga em empresas grandes. Exatamente. Não é uma característica só da empresa do Simples, isso é uma característica de todas as empresas. Daqui a pouco a pessoa que está dando recebimento, a pessoa que é responsável pelo recebimento do nosso produto lá, se equivoca na hora de fazer o lançamento. Ou o sistema é mal parametrizado. Esse tipo de coisa que a gente procura colocar. E aonde que tem que o Luiz
o Luiz ponderou muito bem. Por que existe esse tipo de regime? É importante a gente ressaltar e trazer mais uma vez. Por quê? É muito difícil de fazer o controle na cadeia toda. A hora que eu tenho muitos, vocês imaginam o seguinte, restaurantes. Vocês imaginam a Receita fazendo o controle e auditando e fiscalizando todos os restaurantes. E farmácia também, né? E farmácia? Eu moro na cidade de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre. Eu tenho uma quadra lá na avenida principal que tem 3 farmácias na mesma quadra. 3. Então tu imagina o número de farmácias que existe no Brasil. 90 mil. No mínimo. 90 mil farmácias, geralmente é em torno de 90 mil farmácias. Mas a gente está falando de empresas no perfil que a gente está falando e que a gente enxerga que tem oportunidade, a gente está falando de mais de 2 milhões de empresas. Estou falando de um valor muito significativo de empresas, estatisticamente, para falar sobre empresas no Simples Nacional com possibilidade onde a gente identifica e tem a oportunidade de crédito tributário. Existe essa possibilidade. Então, e um ponto importante, 76% dessas empresas a gente identificou. Então, é um número bem significativo também. 76%. Você imagina o seguinte, a gente está falando de cada 4 empresas, pelo menos 3 a gente encontrou oportunidade de crédito. 2018, Fabiano, complementando. 2018, tivemos 37 normas diariamente publicadas. 37. Algumas delas com impacto tributário federal, municipal e estadual. 37. E às vezes nós conversando com empresários, não, eu tenho uma equipe contábil muito boa, eu tenho um software de confiança, e qual foi a última vez que eu totalizou o banco de dados desse software? Faz 4 anos. Respondido. E tem essas mudanças, né? A quantidade de alterações que vai tendo. A gente que acompanha alguns produtos, tem produtos que tiveram 2, 3 alterações nos últimos 5 anos. Então, a gente, além de controlar a classificação dele hoje, a gente tem que analisar também as classificações que eles tinham em outros períodos. Então, ao mesmo momento da oportunidade, existe um grau de complexidade também para fazer. Certo? Existe outra coisa também que é difícil hoje para a empresa. Vocês imaginam um contador fazer retroativo, fazer um trabalho agora para retroagir os últimos 5 anos e ter que estudar a legislação, estudar quais os produtos. É complicado, entendeu? É isso que a gente procura trazer aqui. Porque, primeiro, é natural esse problema. A gente sabe que é natural. É uma coisa que é comum para as empresas. E dificilmente a gente não vai identificar a oportunidade. Mas porque é difícil, não consegue retroagir, as mudanças elas são muita coisa, é muita instrução normativa, é muita mudança na legislação, é dinâmico. Se atualiza hoje, não significa que na semana vai estar atualizado o teu sistema. E quando existe, tá, essa publicação de decreto ou de lei, tu não vai receber por e-mail. Não vai estar na capa do jornal. Olha, muito raro é matéria de um jornal. Né, de um jornal de TV, muito raro. Então é difícil às vezes tu receber essa informação, e quando tu recebe por vez é de algo que já realizou há 14 anos atrás. Nós estávamos conversando esses dias que um dos pontos mais clássicos que nós identificamos numa empresa do lucro real é a possibilidade de crédito de energia elétrica. Ainda hoje tem empresas que não reconhecem o crédito de energia elétrica do lucro real. Sabe qual foi a data de publicação? 2004. Mas fazem pelo menos 12 anos que na nossa revista tem isso como exemplo. Esse mesmo ponto que o Luiz está falando aqui, ele está na revista, toda revista que quando o pessoal está fazendo um trabalho, ele mostra. Está aqui, é este ponto, esse tipo de trabalho que a gente faz. A gente chega na empresa e continua identificando o mesmo ponto. É complicado de fazer. E o engraçado é que o Simples Nacional, quando ele foi, né, criado, ele já deixou claro, nos textos primeiros textos, depois das alterações. Teve alterações depois, mas não mudou a regra. E desde 2006, então, a empresa pode excluir do seu faturamento os produtos monofásicos. E se a empresa não sabe? Olha o quanto ela perdeu de competitividade. Quanto faz uma tributação equivocada, está colocando no preço do teu produto, esse valor tu vai ter que pagar para a Receita Federal. Ou seja, tu está onerando o teu consumidor final. Por vezes a farmácia do lado tem um preço menor que o seu. E tu não consegue explicar o porquê. Por vezes ele é melhor assessorado, por vezes ele é melhor atualizado. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, para te trazer para o pessoal aqui. Existem produtos que são monofásicos
existem produtos que são de substituição tributária. Exato. Existem produtos que só se classificam num deles, por exemplo, existem produtos que só são monofásicos e existem produtos que só são ST? Só são substituição tributária? Sim. Regime monofásico, tá, é uma previsão federal, PIS e COFINS. Produtos com natureza de substituição tributária é uma previsão estadual. Então, produtos que têm a natureza de substituição tributária no Rio Grande do Sul não necessariamente vão ser substituição tributária no estado de Santa Catarina, no estado de São Paulo. Cada estado tem a sua particularidade, porque não deixa de ser um modelo, tá, econômico de essa fiscalidade. Então, não. Tá? Cada estado nós temos que analisar o que está regulamentado a título de ICMS-ST. E monofásico não. Por exemplo, o setor de farmácia, que foi um dos segmentos que a gente apresentou como perfil, esse tem produtos monofásicos, que daí é federal, serve para qualquer empresa do Brasil, indiferente da sua localidade. Bom, eu vou continuar nas perguntas aqui. Estou pegando umas perguntas da Tainá. Como é que faz um trabalho de revisão tributária numa empresa do Simples? Como é que o que precisa de documento, qual que é o período? Explica um pouco como é que faz um trabalho de revisão tributária para uma empresa do Simples Nacional, para uma farmácia, por exemplo. Perfeito. Hoje, vamos começar pelo fim. Tem previsão legal que as empresas jurídicas que declaram então informações à Receita Federal têm a permissão de retificar qualquer declaração enviada nos últimos 60 meses. Seja ela do regime Simples Nacional, seja ela do regime presumido, ou seja ela do lucro real. Se eu sou, então, uma empresa que informo declarações à Receita Federal, eu posso retificar nos últimos 60 meses. Regra geral para todos. Ok, como que eu vejo e como que eu consigo avaliar se a empresa teve tributação a mais ou não? Primeiro, todo mês a empresa tem que declarar a DASN à Receita Federal. Aqui na DASN tu tem a informação do fator DASN. Declaração do Simples Nacional. Declar. E tu informa o que na DASN? Fabiano, hoje ele quer me deixar... Uma pergunta eu vou conseguir responder, doutor, não se preocupa. Tá? Saia justa hoje. A gente faz esse desafio, né? Se tu conseguir fazer uma pergunta para você responder, eu pago uma janta. Ainda não aconteceu. E o que acontece? Nessa declaração que tu entrega mensalmente, tu tem a informação, a obrigação de informar, primeiro, as alíquotas e as faixas que tu está enquadrado no Simples Nacional, o faturamento dos últimos 12 meses, o faturamento do mês e qual a porcentagem de produtos comercializados monofásico e qual a porcentagem de produtos comercializados com tratamento de substituição tributária. Então, só numa análise da DASN, tu tem a informação do faturamento do mês e quanto tu expôs a tributação total. Se, por exemplo, nós estamos analisando uma empresa que atua no segmento de farmácia e tu perceber na DASN que ele está considerando 100% do faturamento como tributado, nós temos a garantia que há uma tributação a mais. Porque nós sabemos que farmácias têm muitos produtos comercializados com a natureza de monofásico, no mínimo, sem analisar os produtos tributários. Então, uma análise prévia que nós conseguimos fazer, e uma informação não pública, mas de fácil disponibilidade, ou para o empresário, ou pelo contador. Essa é a primeira etapa, tá? Para identificação, se a empresa é perfil ou não, e se existe ali, né, um pagamento maior. Então, na DASN, em posse da DASN, eu olho o faturamento e vejo o percentual que é tributado. Exatamente. Por exemplo, eu pego uma farmácia, pego a DASN e olho o percentual que é tributado. De acordo com aquele percentual, eu consigo ter uma previsão se teve tributação a maior ou não. Exatamente. Exatamente. E o segundo passo, daí percebendo e identificando que a empresa é perfil, é a solicitação de todos os produtos que a empresa comercializa, que fizeram a composição daquele faturamento e fazer uma classificação. Esse produto 1 tem um tratamento monofásico, o produto 2 não, ele é tributado, o produto 3, e assim de forma comparativa ao fim da classificação tributária, a gente compara. Ó, dos produtos que tu vendeu nesse mês, eu percebi que produtos com tratamento de monofásico é 50 mil, e tu classificou como 100 mil. Então, nós temos a diferença de 50 mil como pagamento maior. Perfeito. Pessoal, ali a gente tem uma pergunta do Tiago. Boa noite, Tiago. Ele pergunta quanto é benéfico analisar não somente o crédito, mas o passivo dos empresários do Simples. Sim. Hoje o que acontece, pessoal, muitas empresas são surpreendidas, tá, por uma fiscalização e percebem que
a classificação tributária dos seus produtos estava errada. Nós temos uma análise benéfica, no momento que a gente faz uma revisão, mas, por vezes, o resultado que nós podemos entregar não é tão positivo. O que acontece? Nós comentamos, né, na primeira etapa, que há uma grande fragilidade dessas empresas, desses segmentos que operam produtos monofásicos, pelo mix de produto. Claro, a gente trabalhou num cenário positivo. Tá? A empresa pode ter classificação equivocada, que gera-se um pagamento maior. Mas isso pode acontecer em cenários inversos, onde a classificação tributária gerou um pagamento a menor. O que acontece? Sabemos que numa identificação por parte da Receita Federal, a identificação de um pagamento a menor tem incidência de multijuros, que esses valores podem representar até 150% de um principal. Então, se a empresa consegue identificar que houve, tá, uma falha de classificação, uma falha na parte de apuração de impostos, tá, ela tem a possibilidade de fazer uma denúncia espontânea. Na modalidade de denúncia espontânea, a gente tem alguns benefícios, que é o afastamento da multijuros. Então, uma revisão tributária traz, principalmente, esses grandes benefícios. O primeiro, a identificação de crédito, cenário positivo. A identificação de um débito, que não deixa de ser um cenário positivo, porque tu afasta a incidência de multijuros, mas, principalmente, tu corrige a classificação a partir de agora. Nesses números que o Fabiano apresentou, nós identificamos oportunidade de crédito em 75%, tá, das empresas do segmento de autopeça. Quando a gente fala em crédito, nós falamos que achamos alguma classificação equivocada. Se nós já achamos alguma classificação equivocada, significa que, se no mês de maio, no mês de abril, eu tive uma carga tributária na DAS de 20 mil, e eu percebi que alguns itens classificados equivocados, e eu corrigi aqueles itens, significa que no mês de maio eu vou ter uma carga tributária de 15 mil. Então, tu corrige a tua carga tributária após uma revisão. E esse benefício, nossa, tá, para algumas empresas é de extrema importância. Ah, sem dúvidas. Alguém aqui na plateia tem alguma pergunta a fazer? Não? Ali, quem é que tinha falado, acho que foi da inteligência corporativa ali, o BBLA, não sei o nome do nosso espectador. Ele comenta que o exemplo do Danoninho foi perfeito, acho que o Fabiano comentou sobre os laticínios, né? E ele comenta ali da parcela primeira e parcela segunda. Eu não sei se ele quis enviar alguma pergunta a respeito disso, mas a gente vai respondendo. Se quiser enviar a tua pergunta, pode formular ela que a gente responde. E o Alvin, ele faz uma pergunta também. PIS/COFINS com base de cálculo de ICMS é possível nas empresas do Simples e por quê? Eu não entendi a pergunta do Alvin. PIS/COFINS com base de cálculo de ICMS é possível nas empresas do Simples e por quê? Alvin, se puder reformular então a pergunta e nos reenviar, a gente fica aqui à disposição. Eu acredito, tá? Pode ser que a resposta não seja essa, Alvin. Se não for, eu peço que tu refaça. Mas ele deve estar falando daquela matéria que foi jurídica, né? Que permite às empresas excluir do PIS e COFINS, tá, a parcela do ICMS. Tá? Isso não só se aplica, né, para as empresas do lucro real, lucro presumido, para qualquer empresa, inclusive a do Simples Nacional. Lembrando que isso ainda não se tornou administrativo. Tá? Ainda falta um parecer da Procuradoria explicando qual é a fórmula de cálculo. O STJ definiu, tá? Agora falta a Procuradoria emitir uma normativa. Que ainda existe, né, uma grande dúvida se a gente vai excluir da base de PIS e COFINS o ICMS destacado na nota, se a gente vai excluir da base do PIS e COFINS o ICMS a recolher. Isso ainda não está claro por parte da Receita Federal. Então, todos aguardamos o parecer da Procuradoria. Se não foi essa a pergunta, eu peço desculpa, tá? Estamos à disposição para responder. Se não é essa a resposta que tu esperava, reformula a tua pergunta que a gente já responde. Ali em cima, acho que tinha outra pergunta do Tiago. Qual o prazo para essa restituição? Hoje nós temos, com base em clientes atendidos, um prazo de 6 a 12 meses, tá, onde a Receita faz o pagamento do pedido de restituição. E é importante, né, o Fabiano iniciou
esse tratamento, qual é a diferença? Tá, ok, fiz a revisão, a estudo identificou 34 mil. Como é que eu uso esse valor? Tem duas formas permitidas em lei. Desses 34 mil, eu posso fazer a solicitação em depósito bancário, que nós chamamos de pedido de restituição, que o prazo é entre 6 a 12 meses, não existe um prazo obrigatório da Receita Federal efetuar esse depósito. Então, se passar esse prazo de 12 meses, não tem como a gente recorrer, não tem na lei um prazo máximo. Mas a gente tem muitos casos hoje de pedido de restituição com prazo de 15 a 90 dias. É bem comum hoje a gente conseguir um prazo bem curto de restituição. Apesar de ter algumas outras previsões, a gente tem conseguido casos com bastante velocidade. Desde que ele não tenha, daqui a pouco, se ele tem débito, daqui a pouco uma restituição... Faz um encontro de contas, né? Se aí tu tem débito, é até lógico, né? Tu pede para a Receita 34 mil e tu está devendo 50. A expectativa é depositar aquele valor sem fazer um encontro de contas sugerido, tá? É difícil. Mas a outra forma, e às vezes muito optadas, né, pelos empresários, é fazer a compensação. Ou seja, eu tenho 34 mil de crédito, tá, de pagamentos a maior dos últimos 5 anos, e no mês seguinte eu tenho uma guia para pagar no valor de 12 mil. A parcela de PIS e COFINS eu consigo afastar a incidência, tá, de tributação, porque eu tenho um crédito acumulado. O ICMS tem a mesma coisa. Uma coisa, claro, que tem que ser respeitada é, desses 34 mil de PIS e COFINS, eu só posso abater, tá, do tributo devido dentro da DAS de PIS e COFINS. Eu não posso deixar de pagar imposto de renda, por exemplo, de um crédito que identifiquei de produtos monofásicos. Tem que ser de tratamento da mesma natureza. ICMS é a mesma coisa. Então, se porventura, ou seja, a empresa não vai deixar de pagar a DAS a partir de agora, mas a parcela do PIS e COFINS, sim, quando identificado produtos monofásicos. Quando identificado produtos, tá, que foram efetuados pagamento maior de substituição tributária, apenas da parcela de ICMS dentro da DAS, que a empresa vai deixar de recolher. Certo. Tem mais perguntas ali. O Rubem pergunta, é necessário entrar na justiça para esta exclusão? A exclusão do ICMS, hoje sim, que é a pergunta anterior que nós presumimos que era do Alvin, tá? Mas para fim de substituição tributária, Rubem, não precisa. Tá? Isso já é uma previsão lá de 2006, que produtos com natureza de substituição tributária poderão ser excluídos, tá, da base de faturamento quando calculado essa apuração. Certo. Fidelis também, acho que tem outra pergunta. Pode-se dizer que das empresas atendidas até hoje, optantes do Simples Nacional, em todas, foi constatado o erro de classificação de itens, gerando crédito ou passivo, 100%? Dentro da estatística que nós temos, 76% das empresas nós identificamos crédito, Fidelis. Então, eles podem até ter tido algum erro de classificação, mas a gente procurou, nesse caso aqui, apontar as oportunidades de crédito. A gente não tinha um apontamento de débito, então a gente não... Sinceramente, deve ter erro de classificação em 100% dos casos, mas a gente não estava atento, daqui a pouco, aos pontos de... Olha, com garantia, Fabiano, tá? Isso foi já estimado, né? Estimado não, calculado de forma estatística, tá? Pela Estúdio Fiscal, que atende empresas do presumido e do lucro real, e 100%. 100% de empresas que atuam na comercialização de produtos... Tem erro de classificação, né? Tem erro de classificação. Às vezes, erros que trazem retorno positivo, às vezes, erros que trazem uma informação negativa, mas com caráter positivo, né? É dentro da nossa amostragem que nem eu coloquei. Entre 1.813 empresas, a gente encontrou crédito em 76%, né? Crédito, né? Então, eventualmente, as outras a gente podia ter oportunidade podia ter passivo também. Dentro daquele segmento, né, que nós classificamos numa pesquisa de mercado, que são segmentos potenciais. O caso, por exemplo, de um posto de gasolina, não vai entrar, tá, nessa estatística, porque quanto menor, volto a reforçar, né, quanto menor o mix de produto comercializado, menor a expectativa de um resultado, né, no momento de fazer uma revisão. Tá certo, se nosso público aqui não tem mais nenhuma consideração, uma pergunta a fazer, não sei se a gente tem alguma informação mais a explanar. Acho que a gente vai ficando por aqui. Se algum ouvinte nosso hoje aqui, o pessoal que está nos assistindo em casa e não conseguiu mandar sua pergunta, né, a gente tem o canal dúvidas@grupostudio.com.br, podem enviar por lá, LinkedIn, Facebook, Instagram, a gente atende em todos os canais. A gente agradece a participação de todos.
Esperamos vocês amanhã. Uma boa noite a todos. Obrigada pela Boa participação. noite, pessoal.